Livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Verso 8 e 9. Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Pode sentar, meus irmãos. Se tem uma coisa que nós, como cristãos, nunca devemos perder, é a certeza da presença de Deus conosco, em nossa vida, em nosso meio, em nosso trabalho, em nossa caminhada, ou seja, em todo o nosso dia. Eu já vinha meditando nessa palavra há algumas semanas e foi me dada essa oportunidade para estar trazendo a palavra da ceia do Senhor neste dia. E hoje eu posso estar compartilhando aquilo que o Senhor compartilhou comigo. E por algumas vezes, alguns dias eu fui renovado, quebrantado pelo Senhor Jesus. Porque é isso que a palavra faz quando a gente se permite ouvir. Ela nos quebra, ela nos fere muitas das vezes, mas ela também traz vida, ela traz consolo, traz cura, traz libertação. E é isso que ela vai fazer hoje, eu creio, pelo poder que há da palavra, não em mim, mas pelo poder que há no nome do Senhor. Corações serão transformados e renovados, cheios da presença do Espírito Santo. Gênesis capítulo 3 é a razão profunda da queda. Gênesis capítulo 3 nos mostra porque nós somos como somos. Porque nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que é pecado, mas mesmo assim nós pecamos. Nós entristecemos o Senhor. Então Gênesis capítulo 3 é a razão profunda da queda, da rebelião. E antes de falarmos desses dois versos que acabamos de ler, eu queria falar um pouco de como era a vida antes da queda. Para entendermos o que aconteceu aqui nesse momento, precisamos passar um pouco a nossa mente, nossos olhos, o que acontecia antes da queda. Como era a vida do homem e da mulher antes da rebelião, antes da queda. Adão, assim como nós hoje, exercia a mordomia. Isso quer dizer que Adão, ele tinha tarefas, ele tinha obrigações, mesmo vivendo numa terra pacífica, santificada, sem pecado. Adão, ele tinha compromissos, responsabilidades. E nós podemos constatar aqui, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo com as suas Bíblias abertas, lendo as Escrituras, vendo aquilo que Deus está nos falando. Gênesis 2,15 vai dizer que uma das funções de Adão era cultivar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa era uma das tarefas de Adão: guardar e cultivar. Ou seja, existia ali uma mordomia, existia ali uma função, e Adão ele cumpria.
Adão se colocava na posição de servo e Deus na posição de criador. Então Adão ele exercia uma função. Uma outra função que Adão exercia era também a de dar nome aos animais. Gênesis 2, 19 e 20. Gênesis 2, verso 19 e o 20. Vai dizer assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Era a responsabilidade de Adão de dar o nome a todos os animais. Adão ele tinha compromisso, ele tinha responsabilidades. Adão também ele recebia orientações. Uma delas era, nós vamos ver em Gênesis 2,17. Era aqui uma orientação clara, objetiva, direta. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que você dela comeres, certamente morrerás. Existia também ali regras. Antes da queda também existia regras. E Adão, até esse momento aqui, era obediente. Então havia uma harmonia entre Deus e o homem, mesmo antes da queda. Havia exercício ali de uma função. Existia ali comunhão. E não era algo que era mecânico. Não era algo que era forçado. Não era como se Deus mandasse ele, automaticamente ele tinha que fazer como um robô, não. Era por livre e espontânea vontade. A comunhão era recíproca. Adão obedecia a Deus com o seu coração aberto, entregue, disponível, sensível e obediente. Esse era o cenário antes da queda, daquilo que a gente leu no texto bíblico hoje. Então, Adão ele exercia a mordomia. Esse versículo sobre mordomia, 1, 2, você pode encontrar, não precisa abrir, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Anote para depois vocês meditar em casa. 1 Coríntios 4, 1 e 2, o nosso irmão pode também colocar aqui, se puder, rapidamente. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2, vai deixar claro que nós tínhamos uma função. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. E o versículo 2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós vamos ver ao longo aqui do sermão que nós, como os ministros de Cristo, somos também mordomos. Temos também obrigações, temos também ordenanças que devemos, como igreja do Senhor Jesus, estarmos sendo encontrados diariamente, achados fiéis, obedientes. Então esse era o cenário anterior à queda. Depois que Deus criou todos os animais, tudo aquilo que ele tinha que criar e fazer, e depois veio a criação do homem, Adão ele não tinha uma referência. Ele não tinha ninguém que o fizesse o enxergar e o olhar para si. Por exemplo, ele via os pares dos animais. Ele via os animais em pares. Mas ele não conseguia se ver porque não existia um semelhante. Não existia alguém como ele. Até que Deus criou a Eva. E vamos ver o que ele disse quando ele olhou para Eva, na criação da mulher. Gênesis 2, verso 23. Gênesis 2, 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. A partir dessa criação, a partir do momento que a mulher ela foi formada da sua costela e ele olhou para ela, ele conseguiu agora se enxergar na mulher. Ele conseguiu agora se ver nela. Assim como também Eva se via, que até esse momento aqui, ela não tinha recebido o nome ainda de Eva. Até o momento que a Bíblia relata como mulher. Ela passa a ser chamada de Eva após a queda. Após a queda, Adão ele vai lá e dá o nome da mulher de Eva. Então ele só conseguiu ver, se enxergar a partir agora do outro. Adão, ele não conseguia saber se ele era bom ou mal sozinho. Ele não conseguiria saber se era orgulhoso ou humilde sozinho. Ele não conseguia saber se fazia a coisa certa ou a coisa errada sozinho, porque ele não tinha uma referência. Ele não conseguia falar, nós temos, nós vamos, nós iremos, nós compraremos, porque ele não tinha uma referência. Ele não se enxergava porque não tinha uma referência. Então ele não se enxergava na mulher. Então, naquele período ali, não havia nada que impedisse a comunhão entre o homem e Deus, e agora, com a criação da mulher, entre o homem e a mulher. Veja o versículo 25 de Gênesis 2. O 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não existia ainda o pecado. Então, não havia senhas, não havia segredos, não havia nada que esconder. Porque ele olhava para a mulher e se via. A mulher olhava para ele e se via. E não tinha vergonha. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam, porque não existia nada que esconder, porque havia comunhão. E onde há comunhão, habita a presença do Senhor. E onde há o Senhor, há santidade. Há a presença dele. E não há o que esconder quando a gente está diante daquele que é santo. Então, não havia esconderijos. Não havia nada que esconder, contas diferentes do banco, por exemplo, trazendo para nossos dias atuais. Não havia nada que o homem ou a mulher se escondesse um do outro, porque eles se viam um no outro. Eles se completavam um no outro. Então, nós, com essa introdução, irmão, nós entendemos que antes da queda, daquilo que a gente acabou de ler há pouco tempo, na leitura principal desse sermão, nós víamos que tinha harmonia. Não existia nada que impedisse a comunhão entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, entre a mulher e o homem e a mulher, e Deus para com todos a humanidade. Porque não havia pecado, até que o pecado entrou. E o primeiro ponto que eu gostaria de citar aqui nesse sermão é que o pecado ele desfigurou o caráter do homem. E quando eu falo caráter do homem, eu estou falando no geral, do homem e da mulher. O pecado desfigurou o nosso caráter. Vamos para Gênesis 3, 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Vamos ver o que diz. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebemos que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse cozer não é de cozinhar, é de tecer, de costurar. Eles tentaram fazer algo para tapar a sua nudez. O pecado, ele desfigura o nosso caráter. Ele tira o aspecto exterior anterior. Ou seja, agora o aspecto que antes era sem pecado, sem vergonha, onde não tinha vergonha, onde não tinha medo, onde tudo era espontâneo e aberto, agora foi alterado. Porque o pecado ele desfigura, ele tira a forma, ele tira aquele aspecto primário
primário. Então o homem agora, ele olha para a mulher olha para o homem e diz: eu não sei o que ele vai fazer com essas informações. Eu não sei o que ela vai fazer com essa informação, porque agora ele me vê. E agora ele me vê de forma agora completa e eu estou exposto. Eu estou exposta. Eu não posso mostrar tudo, porque eu não sei o que ele vai fazer com essas informações. Eu estou falando agora na perspectiva do pecado. Porque agora, dentro da perspectiva do pecado, há agora medo, insegurança, falta de confiança. Eu não confio agora nessa pessoa completa, porque eu não sei o que ela vai fazer com essas informações, com o que ele sabe de mim, com o que ela sabe de mim. É isso que o pecado faz. Ele desfigura, ele separa, ele afasta, ele tira tudo aquilo que antes não era um problema. Antes não era um problema os dois se verem. E agora eu também não estou falando só sobre a nudez, eu estou falando do geral. Eu não estou falando só sobre a questão da nudez, que é o que está falando aqui o texto, mas eu estou falando da sua forma geral, em todos os aspectos da vida humana. O pecado, ele desfigura, ele faz com que a gente não consiga mais confiar no outro. Eu vou olhar para o outro e olhar para a pessoa e dizer assim: eu não vou me expor. Eu não vou contar agora mais tudo, porque agora eu não sinto segurança. E aí há uma grande questão, né, que muitas pessoas podem chegar assim, ou amigas dizem assim: mas irmão Felipe, eu tenho um grande amigo, eu tenho uma grande amiga que eu conto tudo para ele, eu conto tudo para ela. Tudo não. Tudo não. Não há uma pessoa sequer na face dessa terra que você possa dizer assim: eu conto tudo na minha vida. Não conta não. E sabe por quê não conta? Porque o outro também não conta tudo. Muitas vezes, nós nos envergonhamos pelas coisas que nós fizemos na vida em outrora. Eu falo agora na perspectiva agora da gente sendo cristãos. Nós muitas vezes temos vergonha de falar de coisas que a gente fez no passado, porque é isso que o pecado faz. Ele nos envergonha, ele nos humilha e nos faz perder a confiança que antes, por meio da comunhão com Deus, eu tinha, e agora eu não tenho mais. Então agora eu não posso mais falar tudo. E esse é um problema, porque nós vemos nas mídias hoje, quando acontece um escândalo, o que é que vem à tona? Fulano foi exposto. Beltrano foi exposto. E isso é a realidade do pecado. É o que o pecado fez com a humanidade. Nos tornou pessoas vulneráveis, fora de Cristo, fora da comunhão, fora do relacionamento, do encontro diário com Deus. Então, após a queda, você vê de mim o que eu quero. Eu vejo de você o que você quer mostrar. Após a queda, você só mostra o que você quer. Eu só mostro o que eu quero, aquilo que eu decido mostrar. Que é isso que ele fez conosco. Nos tornou pessoas agora indiferentes. Não há mais uma plena confiança, porque o pecado, ele desfigura o nosso caráter. Ele nos entristece, ele nos envergonha, ele nos faz perder a confiança no nosso próximo. Dentro da nossa casa, perder a confiança entre o relacionamento de um pai para com o filho, de um filho para com o pai. O filho não consegue mais sentar e esclarecer, ter confiança no que o pai vai ouvir de algo que ele fez de errado. A filha é a mesma coisa. Às vezes o pai toma uma atitude errada e ele não consegue mais ali tomar uma atitude de se expressar, pedindo ali perdão pelo que fez e ter ali o seu ambiente restaurado, porque o pecado, ele nos desfigurou. E o pecado, ele nos tira do centro
da vontade de Deus. O segundo ponto desse sermão é que o pecado, irmãos, ele tirou a sede por Deus. O pecado, ele tirou a nossa sede por Deus. Se não, veja, Gênesis 3, 8 e 9. Voltando para o texto que foi falado hoje, que é o texto principal desse sermão. Gênesis 3, 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9, chamou o Senhor Deus o homem e ele perguntou, onde estás? Ontem tinha relacionamento. Ontem tinha prestação de contas. Ontem tinha comunhão. Ontem tinha harmonia. E hoje, por que não tem? E agora? Veja que no final do último versículo de Gênesis, capítulo 2, o que é que diz no final do último versículo de Gênesis 2? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia nada que o fizessem sentir vergonha de se esconderem de Deus. Eles não tinham motivos, razão. Quando Deus chamava na viração do dia, Adão, no significado do nome Adão, é a humanidade. Então, quando Deus chamava Adão, ele estava chamando os dois. Então, quando Deus chamava Adão, vinha os dois. Estavam ali, disponíveis. Era assim que acontecia. Antes da queda, eles se encontravam com Deus livremente. Não tinham o que esconder. Não tinham o que colocar de lado. Não tinham o que eles... Não tinham motivo para eles não querer mostrar nada para ele. E porque agora eles não conseguem mais ter esse mesmo relacionamento com Deus. Porque o pecado, ele nos afasta do Criador, da fonte que nos deu a vida e desde o princípio demonstrou o interesse, o desejo de ter comunhão comigo e com você. Então ele se esconde exatamente no lugar onde Deus o colocou para ele cultivar. Aonde ele está se escondendo, aonde ele decidiu se esconder, era justamente um lugar que ele deveria estar guardando e cultivando. Era o lugar onde ele estava, que está ali exercendo a sua função. Ele tinha uma função. Ela passou a ter função depois dela ter sido criada. Eles tinham uma função. Por que agora eles estão se escondendo? Porque agora está acontecendo uma alteração naquilo que antes não havia. E Deus lhe faz essa pergunta no versículo 9. Onde você está? Essa pergunta, irmão, ela está ecoando até os dias de hoje. Porque muitas das vezes, nós conversamos com um irmão, com um amigo, e nós passamos um bom tempo sem enxergar esse irmão. Um bom tempo de ver esse irmão. E a gente pergunta, meu irmão, minha irmã, onde é que você está? Eu sinto a sua falta. E aí o que muitos vão dizer? Eu estou dizendo com base naquilo que eu escuto atualmente, em contatos com pessoas lá no Brasil. Quando você pergunta, meu irmão, como é que está a sua vida na fé? Como é que você está? É que eu estou tão atarefado. É que eu estou com tanto trabalho. Tantas coisas me exigem a minha presença na empresa. Tantas coisas têm tomado ali meu tempo e eu não estou conseguindo encaixar um tempo mais para estar presente com os irmãos. E aí você começa agora a se esconder, se escamotear. Você começa agora a usar aquilo que Deus deu anteriormente para que você e eu cultivasse e guardasse. Agora você está utilizando para se esconder de Deus. Porque foi isso que Adão fez. Muitas das vezes nós temos dado desculpas para estarmos com Deus.
Nós temos dado justificativas para não termos mais a comunhão com Deus. Porque antes, quando muitos não tinham emprego, qual era a oração que muitos faziam dentro do seu quarto? Pai, tem misericórdia de mim, meu Pai. Abre uma porta de emprego para mim. Me dá uma oportunidade, dá uma chance. E agora que você tem? Porque agora você virou as costas para o seu Criador. Para aquele que você pediu um dia, com o coração quebrantado, um trabalho, uma fonte de renda. E agora? São pessoas que estão se tornando insensíveis espiritualmente. Se perderam em si mesmas por conta do pecado. É isso que o pecado faz, ele desfigura a gente como criaturas de Deus. Ele nos afasta de Deus sem que a gente perceba, porque é uma obra do diabo, irmãos. Afastar você sutilmente, sorrateiramente. É uma coisa que não é de dia para a noite, leva meses, leva anos. O inimigo não tem preocupação não, se vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que ele quer é que você seja escravo. E ele vai te escravizar dentro daquilo que mais lhe prende. Aquilo mais que você está colocando mais anseio, mais vontade, ele vai fazer com que você se torne um escravo daquilo que você deseja. E não mais se lembre daquele que você tem pedido para ter comunhão. É isso que ele faz. E isso não são as minhas palavras. Isso está na Bíblia, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Põe aqui, meu irmão, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que é que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuidado com que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Guarde isso, guarde essa palavra. Sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Meus irmãos, eu tenho que compartilhar com vocês porque o Espírito Santo de Deus vem queimando no meu coração. Nós temos vivido tempos difíceis no Evangelho. Ou como tem sido difícil, irmãos? Como tem difícil para nós sermos cristãos? Porque o que a gente mais temos visto hoje? Eu vou falar de mim, o que eu mais tenho presenciado hoje. Você vai para uma igreja e você agora é motivado a buscar por coisas. Você vai para a igreja agora com aquela proposta de não mais buscar o Salvador, não mais buscar em primeiro lugar o arrependimento, a volta à comunhão com Cristo Jesus. Você agora vai e encontra o quê? Promessas do homem para que você conquiste espaço na terra, para que você encontre posições na terra. E você agora começa a instigar-se a si mesmo e ver que você precisa de mais. Estamos vivendo tempos difíceis, aonde pregadores eles têm entrado nas igrejas com o propósito de se aperfeiçoar para ganhar publicidade, para se tornar notório na mídia, para ter condições boas financeiras, para serem os melhores pregadores, para ter as melhores ofertas, os melhores cachês, porque o coração agora não é mais seguir ao Criador, não é mais seguir os mandamentos do Cristo, que foi morto e crucificado para que a sua igreja agora vivesse agora debaixo da sua submissão, debaixo das suas ordenanças, dos seus conselhos. Eu agora vivo para satisfazer os meus objetivos. Eu entro agora nesse ano, serão 12 meses em 2026 de vitória. Você alcançará lugares que ninguém antes mais alcançou. Ninguém antes alcançou, você vai alcançar. Não é isso que a gente está ouvindo? Eu tenho ouvido isso. E aí você entra no ano de 2026 com aquela proposta. Vai dar certo. E aí você tem muita coisa no seu coração, que é o que eu falei agora há pouco. Desejos de se tornar um bom profissional, crescer na sua área.
de ganhar mais dinheiro, aí o inimigo vai fazer o quê? Sutilmente. Vãs sutilezas. É isso mesmo. Você vai ganhar. Você vai ganhar mais. E o que acontece? Vai gerando dentro da igreja individualismo. O evangelho que é contra o que Cristo deixou. Cristo pregou a unidade. Cristo pregou a comunhão dos irmãos. Cristo pregou a harmonia. Porque ele se prefigura ali como cabeça. E nós como seus membros, que somos servos uns dos outros. Eu dou vida para o meu irmão que está do meu lado. Eu, através do cabeça, se eu estiver em comunhão com Deus e o meu irmão que está do meu lado estiver desanimado, estiver sem força para orar, sem força para buscar o Senhor, sem força para vir para a comunhão, Deus, através do Espírito Santo, Ele enche o irmão que está do lado e diz: vai lá, entrega essa mensagem para o meu servo, entrega essa mensagem para a minha serva, levanta ela através da palavra que eu vou te dar. Essa é a visão do reino, que liberta e que une a igreja. Ela não separa, irmãos. O evangelho, ele não divide. O evangelho, ele não individualiza. O evangelho, ele une pessoas. Ele traz todo mundo, a qual Cristo irá ser o governante sobre essas pessoas. Aleluia! Meu irmão, nós precisamos permanecermos fiéis ao Senhor Jesus. Ser fiel a Cristo. Custe ao que custar. E nós estamos vivendo em um tempo em que vídeos pequenos de internet, de pastores, de coaches, estão doutrinando a igreja do Senhor Jesus para um rumo contrário. Cristo está nos levando aqui, ó, na linha reta, para frente e olhando para o alto. E esses vídeos, não estou dizendo todos, mas a Bíblia nos orienta a ouvirmos de tudo e reter aquilo que é bom. E existe no meio da internet muitos ensinamentos que não estão compatíveis com o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Avalie o que vocês estão ouvindo. Avalie as orientações que vocês estão ouvindo, porque nem tudo está de acordo, está em conformidade com o que Cristo instituiu na sua palavra. Se não estiver passando aqui no crivo das Escrituras, não aceite, não se submeta, porque senão vai rachar a sua casa. Vai rachar primeiramente a sua casa, depois a igreja, mas primeiramente que vai quebrar e vai rachar é a sua casa, a minha casa. Nós precisamos nos mantermos intactos, debaixo da presença do Senhor, e que essa palavra não saia da minha casa, não saia dessa igreja, para que o Senhor seja aquele que rege, aquele que orienta, aquele que pacifica, aquele que governa. Então o pecado, ele tirou a nossa sede de Deus. Não foi assim que aquela mulher, em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela se encontrava? Ela tinha vontade de conhecer a Deus, mas a sua vida, a vida que ela se encontrava em pecado, não era capaz de conectá-la com Deus, até que Jesus foi ao encontro dela. Antes havia sede física, após Jesus passou a haver agora sede espiritual. Antes eu me preocupava com os meus interesses. A partir de Jesus eu passei a servir primariamente aos desejos e vontades do Senhor Jesus. É isso que Ele nos ensina. Então, não tem como a gente voltar a ter vida fora de Cristo, fora de Deus, fora da presença de Deus, porque o pecado, ele deforma, ele desfigura, ele descaracteriza o ser humano. Então, irmãos, é tempo de não mais dar desculpas para o Senhor. Uma outra pergunta que eu quero falar aqui antes de ir para outro ponto. Quando Deus está perguntando onde você está, é algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração.
onde é que está o teu ministério? Você já se fez essa pergunta? Se você não se fez, eu gostaria de deixar essa pergunta para você e fique refletindo ao longo da semana. Jesus está perguntando para mim e para você, onde é que está o teu ministério? Onde é que você está dentro no meu ministério? Porque Jesus, ele é o cabeça da igreja. Amém, irmãos? Hoje vamos concordar com essa verdade? Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus, ele está perguntando para mim e para você hoje, onde você se encontra no ministério? Uma das coisas que tem causado dano nas igrejas, em forma geral, é a sede por crescimento rápido, por frutos rápidos, um crescimento estrondoso. Isso também é fruto desse novo sistema, desse novo evangelho humano, sujo, que não purifica, que não restaura, que não se preocupa com o caráter transformado, que não se preocupa com uma vida santa, purificada no altar do Senhor, em fidelidade e obediência. E isso tem destruído as igrejas. Muitas igrejas têm estado cheias, porque o plano é muito bom e o inimigo ele dá todo o suporte, porque é isso que ele quer. A promessa, irmãos, de dar poder, de dar riqueza, de dar todos os reinos, não foi de Deus, não. Foi do diabo. Essa promessa foi do diabo. Lembra da tentação? Foi isso que o diabo ofereceu para Jesus no deserto, na tentação. Se me servir e se dobrar diante de mim, você vai